Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos seguir aqui com a nossa proposta de utilizar diferentes questões de vestibulares como eixo temático para a gente explorar alguns assuntos aí que são centrais para a biologia. E aí a primeira questão, ela fala exatamente sobre um anexo embrionário que é a placenta. A figura ilustra os vasos sanguíneos maternos e fetais da região da placenta, responsável pelas trocas dos gases respiratórios, oxigênio e dióxido de carbono. E lá eu tenho, a minha placenta em destaque, lembrando que a placenta é um anexo embrionário que vai viabilizar a troca materno-fetal e que apresenta uma conexão direta com o feto via cordão umbilical. E aí a questão diz, como a circulação e a ventilação pulmonar nos fetos só se iniciam após o nascimento, conclui-se que o sangue do cordão umbilical é conduzido. Bem, eu discordo em relação a esse enunciado, tá? A ventilação pulmonar realmente só se inicia após o nascimento, a circulação não. A circulação fetal, inclusive, é completamente independente da circulação materna. Foi um infeliz aí na hora de fazer esse enunciado. Bem, como é que é o padrão na circulação de um indivíduo adulto, O indivíduo adulto, ele recebe sangue venoso pelas vias cavas no átrio direito. Do átrio direito, o sangue venoso ele vai para o ventrículo direito. E de lá, esse sangue venoso ele vai em direção aos pulmões pela artéria pulmonar. O sangue, então, é arterializado e aí esse sangue arterial volta para o átrio esquerdo pelas vias pulmonares. Do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo e de lá vai em direção aos tecidos pela minha artéria aorta. Esse é o padrão da circulação de um indivíduo que já veio ao mundo, após o nascimento. Bem, mas como é que seria a circulação fetal, Não faz sentido eu levar sangue para a minha superfície respiratória, para o meu pulmão, nesse caso, já que ele ainda não apresenta um funcionamento. E aí o coração do feto, ele apresenta uma comunicação intraatrial, é um foramen chamado de foramen oval. Significa dizer então que o sangue venoso que chega no átrio direito, ele passa para o átrio esquerdo. E aí esse sangue venoso do átrio esquerdo, ele vai ser impulsionado por uma artéria em direção à placenta. Lá na placenta, esse sangue vai ser oxigenado. E esse sangue oxigenado na placenta, setinha vermelha, sangue arterial, ele vai ser conduzido pelo meu sistema venoso em direção aos tecidos. O oxigênio, então, ele vai sendo consumido lentamente e aí o sangue volta novamente venoso lá para o átrio direito no coração do feto. Significa dizer que a artéria que está conduzindo sangue para dentro da placenta, essa artéria no cordão umbilical, ela tem sangue com pouco oxigênio. E o sangue que sai da placenta em direção aos tecidos, que é conduzido por um vaso venoso, ele já é um sangue rico em oxigênio. Por isso, como a circulação e a ventilação pulmonar nos fetos só se iniciam após o nascimento, conclui-se que o sangue do cordão umbilical é conduzido, aí eu posso pensar em artérias ou veias, depende do fluxo, pela veia sob alta concentração de gás carbônico, não. Pelas artérias sobre baixa concentração de oxigênio, sim. Mas aí ele diz aqui, baixa pressão hidrostática. Aí não, Se o sangue veio do coração, ele não chega com uma baixa pressão hidrostática, ele chega com uma alta pressão hidrostática. E aí a gente já pode marcar o gabarito na letra C. O sangue, ele é conduzido no cordão umbilical pelas artérias, com uma baixa concentração de oxigênio e uma alta pressão hidrostática. Gabarito, sem dúvida alguma, letra C de casa. As outras opções também não são possíveis, Uma outra opção possível seria ele falar que o sangue é conduzido pela veia, E aí a gente está pensando no sentido oposto, com uma grande quantidade de oxigênio e uma pressão hidrostática mais baixa. Porque quando o sangue passa para um sistema capilar, pelos vasos sanguíneos, a resistência oferecida ao fluxo faz com que eu tenha uma redução na pressão hidrostática. Bem, a placenta é um anexo embrionário que tipifica os mamíferos, Apesar de nem todos os mamíferos serem placentários, existem aqueles que são marsupiais, que não têm placenta, e os monotremados, que inclusive são ovíparos, são mamíferos que colocam ovos. A placenta, ela vai viabilizar a troca materno-fetal. Então, ela representa a fonte de nutrientes, representa trocas gasosas, representa uma fonte de anticorpos para o feto,
representa um local onde a gente vai retirar as excretas. A placenta também é um órgão que produz hormônios que garantem a manutenção da gravidez até a 40ª semana, né? Enfim, a placenta é um anexo embrionário de suma importância para o desenvolvimento dos mamíferos. Bem, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: anexos embrionários são estruturas que derivam dos folhetos germinativos do embrião, mas que não fazem parte do corpo desse embrião. Os anexos embrionários são a vesícula vitelina, o cordão umbilical, âmnio, córium e alantoide. Também discordo com esse cordão umbilical, né? Deveria ser placenta. Com base na figura acima e com relação à placenta e aos anexos embrionários, assinale a soma das proposições corretas. Ali, né, então, ao lado a gente tem uma imagem, né, que a gente pode utilizar como referência. O cordão umbilical é um anexo exclusivo dos mamíferos. Eu vou marcar essa opção como verdadeira, porque efetivamente é exclusiva dos mamíferos, mas, mais uma vez, eu prefiro que apresentem a placenta e não o termo cordão umbilical. A placenta é um órgão constituído tanto de tecido materno quanto de tecido fetal, que possui função de transportar nutrientes e oxigênio da circulação da mãe para o feto. Até aí, ok. O sangue da mãe se mistura com o do feto. Isso não é verdade. Você não tem mistura de sangue materno fetal até que ocorra o parto. Durante o parto, a gente tem a ruptura dos vasos placentários. E aí é possível que você tenha mistura de sangue materno fetal. Até lá não. Até lá o que você tem é um sistema de trocas numa rede de capilares estabelecida ali na placenta. 4. O âmnio é uma membrana que envolve completamente o embrião, delimitando uma cavidade, que é a cavidade amniótica. Essa cavidade contém o líquido amniótico, cujas funções são de proteger o embrião contra choques mecânicos e contra a desidratação. Perfeita, essa opção ela é perfeita. Vamos marcar então aqui como sendo verdadeira. E esse papel aqui, ó, da proteção contra a desidratação está diretamente relacionada com a conquista efetiva do ambiente terrestre. O âmnio representa uma novidade evolutiva muito importante para o grupo dos vertebrados. Os vertebrados que apresentam âmnio são os vertebrados que conquistam efetivamente o ambiente terrestre. São os amniotas, incluem répteis, aves, obviamente, lembrando que a ave é um subgrupo de réptil, e mamíferos. Os peixes e os anfíbios não possuem âmnio, então o desenvolvimento deles vai estar diretamente relacionado com o ambiente aquático. 8. O alantoide é uma bolsa contendo substâncias de reserva energética, vitelo. Isso não é verdade. Essa reserva energética aqui, ó, o vitelo, ele fica retido dentro aqui, ó, do saco vitelino, onde eu tenho um armazenamento de material nutritivo. O alantoide, ele serve basicamente para que a gente acumule as excretas. 16. O córeo é o anexo embrionário mais externo presente em répteis, aves e mamíferos. Essa opção ela também é verdadeira. A gente também marca ela aqui. Sacou? Ele poderia ter falado também que está presente em todos os outros vertebrados. O córeo está presente em todos os vertebrados. Vamos então, né? Vamos somar. O que eu tenho enquanto opção verdadeira aí seria a 1, a 4 e a 16. Essas seriam as opções verdadeiras dentro das minhas possibilidades. É uma questão aqui que é a soma, né? A soma disso é 21. Vamos para a próxima. PUC, 2015, Rio de Janeiro. A respeito do ovo amniótico produzido por répteis, incluindo as aves e mamíferos, considere as afirmativas a seguir. Permitiu aos amniotas ocupar um maior número de ambientes do que aqueles ocupados pelos anfíbios. Perfeito. Lembra que o âmbito está diretamente relacionado com a conquista efetiva do ambiente terrestre. Difere do ovo dos anfíbios e dos peixes apenas pela presença... Apenas não, né? Apenas não. Então, essa opção aqui, ó, a gente invalida. É nomeado em função da presença do âmnio, membrana que circunda o embrião e que envolve uma cavidade preenchida por fluidos. Verdade? Conquista efetiva do ambiente terrestre. Não esquece isso.
4. É considerado uma característica compartilhada nos amniotas. Perfeito. É um daqueles caracteres que nós chamamos de homólogos, que surgem uma única vez ao longo da história evolutiva na condição ancestral e é compartilhado pelos demais indivíduos do grupo. 1, 3 e 4, gabarito, letra A. Já na questão 4, a gente tem mais uma vez um ovo amniótico, e aí eu já posso até fazer as indicações, né? 3 em destaque é o meu saco vitelino. Armazenamento do material nutritivo utilizado para as fases do desenvolvimento. O 4 eu já posso marcar aqui como sendo o âmnio, é aquela bolsa que reveste o embrião, proteção contra a desidratação. O 1 é o alantoide e ele forma a membrana coreo-alantoide. Nossa, ficou difícil entender aqui, né? Vamos escrever de novo. Alantoide. E o número 2 representa para a gente o córeo, a membrana que reveste toda a estrutura do embrião. Córeo. Então, um alantoide, oh meu Deus do céu, um alantoide, o 2 é o córion, aí sim, beleza. O 3 é o saco vitelino, o 4 é o âmnio. O desenho acima mostra um ovo de um réptil, as setas 1, 2, 3 e 4, e já matamos, né? 1, alantoide, 2, córion, 3, saco vitelino, 4, âmnio, gabarito, letra A, mole. Última questão do Enem, uma questão que fala sobre gemelaridade. Os gêmeos sempre exerceram um fascínio para a maioria das pessoas, principalmente os monozigóticos ou idênticos. Lembrando que gêmeos monozigóticos se formam quando um único espermatozoide, fecunda um ovócito e aí eu formo uma única célula-ovo. E essa célula-ovo se divide dando origem a 2 células-ovo. Eu formo 2 embriões a partir dela, né? Esses são os gêmeos monozigóticos. Os gêmeos dizigóticos se formam quando, dentro de um mesmo ciclo, né? Um espermatozoide fecunda um ovócito, formando um ovo, e outro espermatozoide fecunda outro ovócito, formando lá outra célula-ovo. São gêmeos dizigóticos. Os gêmeos monozigóticos, então, são aqueles que compartilham o mesmo material genético, enquanto que os gêmeos dizigóticos são aqueles que vão apresentar material genético diferente. Obrigatoriamente, gêmeos monozigóticos são do mesmo sexo, enquanto que os gêmeos dizigóticos não. Parte desse interesse está relacionada ao fato desses indivíduos apresentarem a manifestação natural do que mais se aproxima da clonagem. Bem, manifestação clonal está aqui, né? Mais se aproxima da clonagem, gêmeos monozigóticos. O mecanismo que está associado com a formação dos indivíduos citados é a divisão do feto em gestação em 2 indivíduos. Do feto não, né? O feto ele não vai se dividir. O que vai se dividir é o embrião. A divisão do embrião em 2 grupos. Opa, o gabarito aqui, ó, já na letra B de bola. É ele que a gente marca, hein? Letra B. Letra C, fecundação de um óvulo por 2 espermatozoides diferentes. Isso não acontece. Não é normal que aconteça esse fato, porque logo após a fertilização, a gente tem um bloqueio à poliespermia. O ovócito libera os grânulos, né, as vesículas que contêm substâncias que estão na área cortical, a gente chama esses grânulos corticais, isso destrói os receptores para o espermatozoide que estão lá na membrana do ovócito. E aí a gente tem uma barreira à poliespermia, eu evito que outros espermatozoides fecundem o mesmo ovócito. Letra D. Ocorrência de 2 fecundações simultâneas. Bem, 2 fecundações simultâneas formariam os gêmeos dizigóticos, que em nada se aproximam da clonagem, né? É como se eu tivesse 2 eventos de fertilização. Se você tem um irmão que não é gêmeo seu, em termos de carga genética, um irmão que não é seu gêmeo, em termos de carga genética, ele representa a mesma coisa que os gêmeos dizigóticos. Letra E, fertilização sucessiva de 2 óvulos por apenas um espermatozoide. Aí fica até difícil da gente entender, né? Como é que um único espermatozoide fecunda 2 óvulos? Bem, gabarito realmente letra B. E aí a gente fecha a nossa aula de hoje. Até a próxima, queridos. Um beijo!